gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos falar de números decimais e probabilidade. Lá na página 246 é a unidade 3 da nossa apostila do terceiro bimestre, tá? É muito comum a gente se deparar com números com vírgula, tá? Geralmente, no nosso dia a dia, é bem comum a gente ver números com vírgulas. Estes números com vírgulas são os chamados números decimais, ok? Frações decimais e representação na forma decimal. Olha só, aqui nós temos 3 exemplos de frações decimais. Tem até uma relação com o material dourado. Olha só, o que seria 3 décimos? Aqui tem até uma pecinha do material dourado, né? Ela é dividida em 10 partes iguais, 3 décimos seriam 3 partes de um total de 10. Essa fração é representada dessa maneira, e se nós dividirmos o numerador pelo denominador, a gente obtém o número com vírgula, o famoso número decimal, tá? A leitura na fração e no decimal é a mesma, a gente lê 3 décimos. Se a gente pega, ó, como no exemplo aqui a seguir, nós temos aqui uma plaquinha que tem 100 quadradinhos, tá? Iguais. Nessa plaquinha, foram pintados 18 quadradinhos aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Como eu represento isso na forma de fração? 18 sobre 100, que também nós lemos 18 centésimos. E se nós dividirmos 18 por 100, a gente vai obter o número com vírgula, o nosso número decimal, 18 centésimos. A leitura é igual à leitura da fração. E também nós temos aqui no exemplo o cubo maior, né, ó, que ele tem a representação aqui de 1000 pecinhas, pequenininhas iguais. Nesse caso aqui, foram pintadas apenas 3 pecinhas e como que eu represento isso na forma de fração? 3 sobre 1000. Se eu dividir 3 por 1000, eu obtenho o 0,003, que nós também lemos igual à fração, ó, 3 milésimos. Outras maneiras de fazermos a leitura de números decimais. Como que a gente organiza isso? Aqui na página 247, a gente vê um quadro que ajuda a gente a entender. Aqui nós temos a parte inteira antes da vírgula e aqui a parte decimal depois da vírgula. Na parte decimal, a gente tem décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim por diante. Parou-se aqui, pois são os mais utilizados geralmente. A gente não trabalha com números muito grandes no dia a dia. Então, vamos aprender a fazer a leitura? Olha o exemplo aqui, ó. Se eu tiver o número 1,4, como que eu faço a leitura dele? Vou ler a parte antes da vírgula primeiro, é 1 inteiro. E logo após a vírgula, só tem o 4, ele está na casa da onde? Na casa do décimo. Então, eu leio 1 inteiro e 4 décimos. Na sequência, eu tenho o 3,05. Como é feita a leitura? 3 inteiros. O 5, ele vai cair na casa do milésimo. Perdão, casa do centésimo. Então, eu faço o quê? A leitura fica 3 inteiros e 5 centésimos. E o exemplo de baixo, olha só, parte inteira antes da vírgula, 12. Parte após a vírgula, que é a parte decimal, o 3, 1 e o 7, né? O 317. Nós temos aqui, então, 12 inteiros e 317 milésimos, pois ocupa a casa, ó, do décimo, do centésimo e do milésimo. Como que a gente faz para ler um número decimal quando a parte inteira for zero? Então, a gente tem os exemplos aqui, ó. 0,7, 0,16 e 0,045. A gente lê apenas a parte decimal, tá? De que maneira? O 7 aqui, ó, após a vírgula, ele tá na casa do décimo. Então, eu leio 7 décimos.
Aqui, 16, o 1 e o 6. O 6 vai terminar na casa dos centésimos, então eu leio 16 centésimos. E por fim, o 45, que termina na casa do milésimo, eu leio 45 milésimos. Bem simples. Só reforçando, eu citei em alguns momentos aqui, eu posso representar, né, falar um número decimal apenas com a expressão mais grosseira do nosso dia a dia, 0,7, 0,16, 1,4 e assim por diante, ok? Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe importante. Olha só, aqui no para que serve. É muito comum lermos o 0,5, né, que é os 5 décimos, como meio. Por exemplo, a temperatura de 36,5, olha lá, 36 graus e meio é considerada normal para o corpo humano. Por que que a gente usa fazer isso? Porque o meio, ó, o 0,5, se eu transformo ele numa fração, ó, eu leio 5 décimos, então é 5 sobre 10. Quando a gente simplifica essa fração, nós temos a fração 1 sobre 2, que a gente lê 1 meio. Por isso que a gente pode utilizar essa maneira de expressar os 5 décimos, ok? Vamos falar um pouquinho do material dourado aqui e a relação que ele tem com os números decimais. Olha só, vamos considerar então o nosso cubo aqui, ó, como sendo uma unidade inteira, tá? Primeiro exemplo. Dividindo a unidade inteira em 10 partes iguais, teremos 10 placas, que são essas placas aqui, olha. Se eu pego esse cubo e divido ele em 10 partes iguais, eu tenho estas 10 plaquinhas aqui. E aí, o que que isso significa? Ó, cada placa, tá, vai representar 1/10 do meu cubo. Por quê? Eu dividi o cubo em 10 partes iguais, então, cada plaquinha aqui, ó, representará 1/10, certo? Simples assim. Agora, dividindo a unidade inteiro em 100 partes iguais, teremos 100 barrinhas. Olha só, se eu pego agora, tá? Ao invés de dividir em 10, eu divido em 100. Eu não vou conseguir empilhar aqui as 100 barrinhas, ó. Mas se eu conseguisse empilhar as 100 barrinhas aqui, então eu teria dividido o cubo em 100 partes iguais. E como que eu representaria? Olha só, apenas uma barrinha dessa do total é 1/100º, ok? Eu teria esse cubo aqui, ó, ele é formado por 100 barrinhas como essa, ok? E agora piorou, agora que eu não vou conseguir mesmo colocar todas as pecinhas representantes da próxima análise que a gente vai fazer aqui agora. Olha só, o cubo, ele tem 1000 pecinhas, tá? 1000 pecinhas dessa para formar esse cubo. Então, se eu divido em 1000 partes iguais, nós teremos 1000 cubinhos desse, como estes aqui. Portanto, olha só, 1/1000 a representação, ok? Bem interessante. O cubo, material dourado, as plaquinhas, as barrinhas e os pequenos cubinhos aqui, eles ajudam a gente nesse processo de entendimento de números decimais. Não precisa se preocupar em comprar, tá? Quem tem em casa usa, quem não tem, o material já vai dar esse apoio necessário que vocês vão precisar para desenvolver as atividades, tá bom? Gostaria de chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, ó. Propriedade fundamental dos números decimais. Um número decimal, ele não se altera quando se acrescenta ou se suprime, no caso, se retira, um zero ou mais zeros, né, à direita de sua parte decimal. Ou seja, ele continua representando a mesma parte do inteiro.
Olha só, o que que tá querendo dizer isso aqui pra gente? Se acrescentar ou tirar zeros à direita aqui, ó, na parte decimal. Observa comigo aqui, ó, o exemplo do material dourado. 3 décimos, tá? Aqui, ó, a parte mais clara representa os 3 de total de 10 plaquinhas aqui, ok? Aqui, se eu aumento um zero, olha, de 0,3 para 0,30, que fração nós temos aqui? 30 de um total de 100. Eu tô considerando agora não mais as barrinhas, né? Perdão, as plaquinhas. Aqui eu tinha a representação das plaquinhas. Aqui eu tô considerando as barrinhas. Olha só, eu tenho 30 barrinhas de um total de 100. Tá? Só que observa o seguinte, ó, a mesma quantidade permanece se nós compararmos estes dois cubos. 3 de um total de 10 ou 30 de um total de 100 representam uma mesma quantidade. E o mesmo ocorre se nós pegarmos 300, olha só, cada barrinha aqui não tem 10 cubinhos? 10 vezes 30, 300 quadradinhos, cubinhos aqui, ó, perdão. 300 cubinhos aqui nesse exemplo. Aumentou mais um zero aqui, ó. Eu tenho 300 cubinhos de um total de 1000 cubinhos. O que mudou? Mudou a maneira de representar, ó. 0,3 para 0,30 para 0,300. Ou 3 décimos, 30 centésimos, 300 milésimos. Porém, a quantidade continua sendo a mesma. Observando mais um pouquinho dentro do que a gente já estudou, nós temos aqui, ó, frações equivalentes. Se nós multiplicarmos, ó, o 3 por 10 e o 10 por 10, eu chego no 30 centésimos. Se eu multiplico também por 10 e por 10, eu chego nos 300 milésimos. Assim, a gente conclui que zeros à direita da parte decimal. Se eu acrescentar ou se eu retirar, eu não estou mudando em nada a representação do número, ele continua sendo a representação de uma mesma quantidade. Olha os exemplos aqui, ó. 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100. 0,7 é a mesma coisa que 0,70 e 0,700. Ok? Isso é importante da gente saber. Agora, nós veremos como fazer a comparação de números decimais, tá? Começa aqui na página 251. Para que a gente possa comparar os números decimais, a gente tem que prestar atenção em duas situações. A primeira, ó, os números decimais com partes inteiras diferentes será maior o que apresentar a maior parte inteira. Olha só. Exemplo. Nós temos aqui, ó, 3,1 e 1,32. Olhando para a parte inteira, olha só, o 3 é maior que o 1. Portanto, ó, 3 inteiros e 1 décimo é maior que 1 inteiro e 32 centésimos. E olha que legal, comecem a observar na hora que vocês estiverem estudando, que aqui nós temos a representação desse número decimal com o material dourado. 3 inteiros, 3 cubos inteiros. E 1 décimo, uma plaquinha. 1 inteiro e 32 centésimos. 1 cubo inteiro, ó, 3 décimos e 2 centésimos. E agora, qual é a outra situação? Quando a gente vai fazer a comparação de números decimais com partes inteiras iguais. Será maior o que apresentar a maior parte decimal. Então, olha só o exemplo, ó. 1,43 e 1,341. Quem é o maior aqui pra gente, ó? Já olho na casa do décimo. O 4 é maior que o 3, portanto,
eu já sei que 1,43 é maior que 1,341. Novamente, olha, os números representados com o material dourado aqui. E, para facilitar, nós podemos igualar o número de casas decimais também, tá? Como, por exemplo, ó, 1,43 e 1,341. Aqui nós só temos a casa do décimo e do centésimo, e aqui tem décimo, centésimo e milésimo. Eu poderia colocar um zero aqui no 1,43, ficando 1,430, tá? Não tem problema. Lembrando que a gente viu agora mesmo, colocar ou retirar zeros do lado direito da parte decimal não altera a representação do valor, tudo bem? E agora, ó, como que a gente faz para transformar frações decimais em números decimais? Olha só, um processo bem prático para a gente fazer isso. O número de ordens decimais, as casas após a vírgula, está associado ao número de zeros das frações decimais. Assim, minha gente, basta a gente escrever o numerador da fração e separar com a vírgula a parte inteira da parte decimal, deixando que a parte decimal tenha a mesma quantidade de zeros do denominador da fração. Por exemplo, 25 décimos, olha. Como que eu transformo essa fração em um número decimal? Eu tenho apenas um zero aqui, portanto, olha só, uma casa, um algarismo apenas após a vírgula eu terei. Olha só. 25 dividido por 10 vai ser isso aqui. E o 17 centésimos? Escrevo, né, o número 17 e eu tenho quantos algarismos após a vírgula? Quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó, 2 zeros são 2 números após a vírgula, ok? E outro exemplo, transformação de números decimais em frações. 1,5 aqui, por exemplo, como que a gente faz? O processo prático disso é fazer o seguinte: basta repetir o número decimal sem a vírgula. Olha só, 1,5, vou repetir aqui no numerador apenas o 15, ó, 1,5 sem a vírgula. E o denominador será uma potência de 10, com a quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais do número decimal. Então, ó, 1,5 vai ser o quê? 15 sobre 10, ó. O número de zeros é a quantidade de casas decimais. E aqui, o 34 centésimos, ó, a própria leitura já me faz pensar. É uma fração que vai ter o 100 como denominador, ó. 34 é o meu numerador e o 100 é da onde que vem esse 100? É daqui, ó. Nós temos 2 zeros porque eu tenho 2 casas decimais. É bem simples essa parte, tá? Dê uma olhada com calma, vão se arriscando, tentando que vocês vão percebendo naturalmente essas relações. Ó, gente, vamos fazer alguns exemplos aqui do que eu acabei de falar. Transformar uma fração em número decimal e transformar um número decimal em fração. É muito simples, ó. Eu tenho que entender que isso aqui é uma divisão, 8 dividido por 10, 8 décimos. A quantidade de números que eu tenho que ter após a vírgula vai de acordo com a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. É apenas um número, então, é apenas o meu 8 ali, ó. Tá? Eu não tenho parte inteira, eu só tenho a parte decimal. 8 dividido por 10 é a mesma coisa que 8 décimos, que eu posso escrever como 0,8. E nesse caso aqui, ó, 5 milésimos. Quantos números eu terei que ter após a vírgula? Aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo. Quem vem na milésimo? O 5, tá? Parte inteira aqui nós não temos, só temos a parte decimal. E aqui embaixo, o outro exemplo, como que eu faço para transformar esse número decimal em fração? Vou pegar o número todo, só que eu vou escrever ele no numerador sem a vírgula, então fica 13. E o meu denominador, quem vai ser? Quantidade de números que eu tiver aqui, ó,
na parte decimal é a quantidade de zeros que tem que ter aqui embaixo. Então, vai ser 13 sobre 10, tá? 13 décimos, ok? Se nós dividirmos 13 por 10, eu obtenho 1,3. E aqui, novamente, a gente repete, ó. O 492 vai virar o numerador, só que sem a vírgula, né? 492 dividido por quanto? Quantas casas decimais nós temos? Apenas uma. Então, tá aqui, apenas uma. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Agora vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o que é probabilidade. Olha só que interessante. Algumas situações do nosso cotidiano, elas não podem ser expressas com exatidão, mas a gente pode expressar a possibilidade destas coisas acontecerem, tá? Então, a probabilidade é o cálculo da possibilidade de algo acontecer, tá? Aqui a gente tem a seguinte definição, ó. A probabilidade está ligada à previsão de um acontecimento ou evento ocorrer. O que é um evento? Conjunto de resultados que permite calcular a chance de que algo aconteça. Vamos para um exemplo prático de um evento? Olha só, vemos esse tipo de previsão em informações meteorológicas, sorteios, jogos, né? A Mega Sena, por exemplo. A probabilidade, ou seja, a chance, a possibilidade de acertar os 6 números e ganhar a Mega Sena é muito pequena, essa possibilidade. Ou seja, é muito difícil acertar os 6 números que faz com que a pessoa vença aquele jogo. Bom, mas vamos lá, ó. Um exemplo aqui. No início de uma partida de futebol, o juiz lança uma moeda para determinar a escolha do lado que cada time vai iniciar a partida ou ficar com a bola e dar o pontapé inicial. Para isso, o capitão de cada equipe ele deve escolher na moeda se ele quer cara ou coroa. Vamos entender. Qual é a probabilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda? Para responder, primeiramente definimos o conjunto de resultados possíveis, que nesse caso são 2. É possível sair cara ou coroa. E em seguida definimos os resultados favoráveis, ou seja, os resultados que queremos observar no caso a face cara. Então, eu separei aqui um esqueminha bem prático para vocês. Ó. Probabilidade, né? Letra P. Ele é representado de que maneira? Eu vou obter uma fração com o resultado favorável os resultados favoráveis e os resultados possíveis. Nesse caso aqui, ó, para sair cara, nós só temos uma cara na moeda, tá? Os meus resultados favoráveis, uma cara. E o total de resultados possíveis são quantos? São cara e coroa, são 2. Olha só. Então, eu tenho aqui que a probabilidade de sair cara quando lança a moeda é de 1 em 2. Por quê? Eu tenho uma possibilidade num total de 2. Isso, na probabilidade, representa também para a gente, ó, a metade de alguma coisa também equivale a quanto? 50%, tá? Então, a chance de se obter cara quando lança um dado é de 50%. Outra situação que está com um exemplo aqui na nossa apostila. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 6 no lançamento de um dado com as faces numeradas de 1 a 6? Um dado simples, comum. Qual vai ser a probabilidade, então, tá, de ocorrer o número 6? No caso do dado, quais são os resultados favoráveis? Quantos números 6 nós teremos em um dado comum? Apenas um número 6, tá? E quantos resultados possíveis nós temos? Quantas faces nós temos no dado? Nós temos 6. Então, os resultados possíveis estão aqui, ó, 1/6. A probabilidade de sair o número 6
no lançamento de um dado comum de 6 faces, é uma chance de um total de 6, ó, porque só temos um número 1. E mais um exemplo aqui, olha só. E qual é a probabilidade de ocorrer um número par no lançamento de um dado com faces numeradas de 1 a 6? Gente, números pares. Quem são os números pares? Se nós temos em um dado os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quem serão os números pares para a gente? O 2, o 4 e o 6. Como que a gente, então, determina essa probabilidade? Olha só. Número de resultados favoráveis. Sair números pares. Quantos são? 1, 2, 3. 3. De um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós simplificarmos aqui essa fração, olha, dá para dividir por 3, ficando quanto? Meio. E meio, metade, representa quanto? 50%. E fecha com o raciocínio, porque, ó, metade dos números desse dado são pares e a outra metade, ó, os outros 3 números são ímpares. Ou seja, a probabilidade de obter números pares ao lançar um dado é de 50%, ok? Gente, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, vocês têm como falar comigo e bons estudos para vocês. Não desanimem, são apenas conceitos básicos, tá? Somente para vocês terem uma ideia do que se trata, principalmente essa parte da probabilidade, ok? Bons estudos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.